Pessoal, bom, essa é a segunda live que nós estamos fazendo em parceria com o Fogaça sobre tendências em tecnologia. O tema de hoje é segurança e nós convidamos o Ricardo para conversar um pouco com a gente sobre esse tema que é tão relevante. Nas últimas semanas, algumas matérias foram divulgadas sobre eventos relacionados a incidentes de segurança. Então, é um tema que está muito em alta, considerando também a necessidade de comunicação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados todas as vezes que esses eventos acontecem. Então, de uns tempos para cá, nós temos nos deparado com mais notícias relacionadas ao tema e mais empresas preocupadas em prover segurança para os dados, né, para os seus bancos de dados e também para os respectivos titulares dos dados que estão sendo armazenados. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais seriam os desafios relacionados à segurança da informação e quais são os métodos que tanto o Fogaça quanto o Ricardo entendem que a gente poderia tomar internamente dentro das nossas empresas para tornar os nossos ambientes mais seguros. Então, para começar, eu já gostaria de jogar a bola para você, Fogaça, e perguntar quais são os desafios que a gente vem enfrentando atualmente relacionado ao tema segurança da informação. Legal, obrigado, Carol. Bom dia a todos aí, pessoal. O que a gente tem percebido em relação à segurança da informação, né? A gente tinha, normalmente, as empresas tinham um ambiente onde ela guardava todos os dados dentro do seu próprio ambiente, dentro da sua empresa. Mas o que tem acontecido? Com o tempo, cada vez mais a gente precisa se conectar, tá? com o mundo, né? Então, o que aconteceu? Nos últimos anos para cá, pelo menos 15 a 10 anos para cá, cada vez mais as empresas precisam se conectar, cada vez mais elas vão para a nuvem, né? Quando eu falo nuvens, porque às vezes você não necessariamente precisa estar vinculado a um único provedor, né? Então, de nuvem hoje, tá? Então tem vários no mercado, então a questão aqui não é nem contextualizar quais são eles, quais são os melhores ou não. Mas aí o que aconteceu? Com isso, apareceram novos desafios, né? Acho que um primeiro desafio que a gente pode trazer aqui é a questão da governança dessa segurança. E quanto isso está em conformidade, tá? E o que eu quero dizer com isso, tá? Existe uma questão que é o seguinte: a partir do momento que eu exponho a minha empresa para a nuvem, eu preciso garantir que todos os processos dentro dessas aplicações eles funcionem de forma a não ter esse problema que a gente está discutindo, que eu acho que vocês viram bastante hoje no mercado, tá? Tem um outro problema, um outro desafio também, que a gente chama de gerenciar proativamente a complexidade da configuração de segurança, tá? Quando você monta um ambiente hoje dentro da sua empresa, ele exige que você, vamos pensar assim, exige que você tenha um tipo de ambiente que você precisa preparar. Quando você vai para a nuvem, esse ambiente é completamente diferente, tá? Ou pelo menos boa parte dele. E entra um terceiro fator, que eu acho que é o fator, eu diria, até mais importante, porque mesmo que você tenha toda a tecnologia, mas você não tenha as pessoas preparadas para que elas possam fazer esse processo, né? E garantir que todos esses processos aconteçam, esses são os três principais desafios. A gente tem visto bastante, acho que vocês têm visto bastante no mercado, uma coisa que o pessoal chama de Hansfer, tá? Uhum. Basicamente, o que é um Hansfer? Só de uma forma bem simples, né? É uma equipe, é um pessoal que vai lá, né? Entra, coloca um produto para rodar dentro do seu ambiente, sem que você saiba que isso esteja acontecendo, tá? Isso é uma coisa importante. Normalmente, esse pessoal invade a rede às vezes 6 meses antes, tá? E com o tempo ele vai que meio que se criando dentro da sua empresa, tá certo? Uhum. Até certo um determinado caminho seguinte, esses dados são meus, tá? Aí o cara vira e fala assim, poxa, mas eu faço backup das minhas informações. Você faz backup. Só que o intuito desse pessoal não é pegar o dado, mas é expor esse dado, né? Expor esse dado para que outras empresas possam pegar a informação sua. E aí que acho que dá para fazer um link bem bacana com a questão do LGPD, que acho que a Uhum. Carol, a gente estava comentando. Imagina o seguinte, imagina que você tenha lá uma grande consultório médico, tá certo? Onde você tenha lá uma clínica médica, né? Não um consultório, uma clínica médica.
você vai ter informações ali sensíveis de cada paciente seu, né? São informações que só diz ao médico e ao próprio paciente, absolutamente mais ninguém, né? E qual que é o intuito, às vezes, do pessoal poder capturar essa informação? Imagina que seja uma clínica oncológica. Estou trazendo um exemplo aqui, tá? Uma clínica oncológica. Essas pessoas passam por um tratamento bem delicado, né? Uma coisa muito sensível, que boa parte das pessoas não querem nem que saibam que isso esteja acontecendo. Então, o que acontece com tudo isso? A lei Lei Geral de Proteção de Dados garante o seguinte: essa informação que eu esteja trabalhando só interessa a mim e ao meu médico, absolutamente mais ninguém. E o que esse pessoal faz? Tenta invadir isso, pega essa informação e provavelmente coloca na mão de empresas que queiram vender medicamentos, por exemplo. Uhum. Certo? Então, imagina você uh, passando por um tratamento delicado. Estou dando um assunto bem sensível, tá? Mas é só para contextualizar. E aí você saiu do médico, de uma hora para outra você recebe um SMS dizendo: olha, o que você acha de... Por que você não compra esse remédio para esse seu tratamento? O cara falou: mas peraí, como é que você sabe disso? Né? Então, às vezes essa circulação da informação pode ser uma coisa simples, não te impacta, né? Mas quando a gente fala para o lado médico, é uma coisa que impacta muito, tá? Então, por isso que tem que ter todo o processo de LGPD dentro da nuvem, da questão de segurança, para que isso não transborde para fontes que não deveriam. Uhum. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se você tem, imagina que você seja uma instituição financeira, né? Você vai ter informação sensível sobre questão de rendimentos, etc., dentro de uma empresa, e isso vaze, né? Então, acho que o ponto é o seguinte: quando a gente fala de segurança da informação, ela hoje em dia ela está muito conectada à nuvem, tá certo? E conectada à nuvem, a gente tem esses desafios que a gente precisa trabalhar, tá? Então, não adianta só a pessoa fazer o seguinte: eu quero ir para a nuvem, ok. Você vai ter que ir para a nuvem, não tem opção. Mas eu preciso de uma forma organizada que eu garanta que você não tenha problema. Isso é uma coisa que a gente, aqui dentro da Accenture, a gente tem feito muito, que é ajudar os clientes a poder ir para a nuvem, mas de uma forma adequada, né? Saudável, né? Exatamente isso, é saudável, exatamente isso, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, tá, Carol? Relacionado, acho que essa questão da segurança, principalmente em relação à minha parte, que é jurídica, eu comecei a lidar com isso no meu dia a dia por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e pelos processos de implantação que os meus clientes estão passando e que eu acabo acompanhando a parte que é aplicada à tecnologia da informação. E hoje o que a gente enxerga é a preocupação maior em conseguir fazer com que esses dados fiquem seguros, mas que você também consiga, de alguma forma, aplicar inteligência sobre eles, né? Porque hoje a gente vive em uma sociedade que é movida por dados. Então, a gente tem que entender como que a gente vai utilizar esses dados com segurança e como que eles vão ser utilizados dentro da nossa empresa de uma forma que siga a legislação. Então, esse é um desafio também, aplicar a segurança, utilizar as informações corretamente dentro daquilo que a legislação preconiza para que vocês possam ter dentro da empresa de vocês um ambiente saudável. Uma questão também relacionada à segurança é que a legislação não fala quais são os itens que você precisa seguir. Ela diz que você precisa aplicar métodos atuais que provenham segurança para os seus dados, mas não tem um mapa na legislação. Isso também é algo que sempre me perguntam, tá, mas o que eu preciso fazer? Elenca para mim quais são as medidas de segurança que eu preciso adotar. E isso, Fogaça, não tem receita de bolo, né? A segurança ela é aplicada de acordo com a atividade que você presta, o tipo de dado que você guarda, como que você tem uma governança aplicada a dados, como que você enxerga isso? Você enxerga que é uma receita de bolo ou que existem medidas básicas e que a partir daí você consegue evoluir dentro do seu ambiente? A gente vê o seguinte, tá? Eu acho que algumas coisas, vamos pensar o seguinte: 60 a 70% você consegue replicar, tá? Seria um modelo muito semelhante para quase todas as empresas, né? Então, quando a gente fala da segurança, ela tem alguns pilares importantes, tá? Ela precisa que a gente ela precisa ser muito rápida, né? Ou seja, pensando em novas tecnologias, porque o que a gente estabelece para a segurança de dados hoje vai ser diferente do que vai ser em 2022, tá certo? Uhum. Então, ela precisa ser rápida. A gente precisa ter um trabalho, isso aqui são as diretrizes, tá? Mas para cada empresa a gente consegue contextualizar.
ela precisa ser de uma forma proativa, tá certo? Ou seja, eu não posso esperar acontecer alguma coisa para tomar alguma ação, tá? Isso é uma coisa muito importante, né? Ela precisa também ser o que a gente chama de uma forma escalável, tá? Porque hoje o que acontece? Quando você fala de segurança, e normalmente a gente espera que os negócios cresçam, os negócios progridam, tá? Essa informação, cada vez mais você vai ter mais informação. E você vai poder trabalhar com cada vez mais informação, tá? Então, esse ambiente, isso que a gente trabalha, ele precisa o que a gente chama de ser escalável, tá? Que é algo muito importante e, obviamente, tudo isso vinculado a uma rentabilidade, tá certo? Então, quando a gente, respondendo bem a sua pergunta, é o seguinte, para cada segmento, a gente entende que existe um baseline, que ele é igual para todos, mas para cada segmento a gente precisa fazer algumas coisas diferentes, porque as necessidades de negócio são diferentes, tá? Não que a tecnologia seja diferente. Às vezes a tecnologia que a gente implementa, como eu disse, para uma clínica, provavelmente é a mesma tecnologia para um escritório de advocacia, tá? Normalmente é a mesma. Só que a forma de implementar, em muitos casos, são diferentes, porque a necessidade fim do negócio é diferente, tá? E aqui que é uma coisa importante que a gente, eu acho que tem um paradigma muito importante que a gente precisa quebrar, tá? As empresas pensam, tá? Ou pelo menos tendem a pensar, e não é que a pessoa esteja errada, mas ela pensa o seguinte, a minha informação eu vou guardar dentro de uma gaveta, tá aqui no meu escritório, aqui do lado ninguém vai mexer. Só que você não vai fazer nada com essa informação que está ali, tá? Então, a única forma que a gente entende que você possa garantir essa segurança, que eu comentei de uma forma rápida, escalável e tudo mais, é você pensar em soluções que fiquem na nuvem, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque esses provedores, essas empresas que trabalham com a nuvem, cada vez mais eles investem muito em tecnologia e muito em segurança, tá? E você, dentro da sua empresa, não vai conseguir fazer essa mesma velocidade de inovação, tá certo? Que precisa ter, né? Hoje em dia, quando a gente pega, vamos pegar, vou dar um exemplo simples. Se você pegar um banco digital hoje, ele não tem computador, ele não tem servidores, que é onde que a gente guarda as informações dentro da empresa. Praticamente tudo na nuvem, né? Uhum. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que esses grandes provedores de nuvem, eles conseguem muito mais rápido responder a qualquer problema, a questão de incidente, resolver muito mais rápido a qualquer tendência e necessidade tecnológica, tá? Mas aquilo que eu disse, tem os desafios que a gente precisa trabalhar, tá? Então, acho que é um contexto como tudo. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu tenho eu estou fazendo uma clínica aqui só para contextualizar, tá, gente? Pode ser Uhum. qualquer outra. Eu tenho uma clínica que eu tenho 10 médicos, 5 enfermeiros, 3 atendentes. Por que eu preciso ir para a nuvem? A nuvem ela se encaixa em qualquer um. Então, aí, quando a gente vincula com a LGPD, mais ainda. Uhum. Tá? Porque imagina que você tem o dado seu no computador, ali da secretária ou da recepcionista sua. Alguém, fim de semana, pega esse computador e leva embora. Mas eu pus senha no computador. Puta, quebrar a senha do computador é a coisa mais É ridícula do fácil. mundo. Entendeu? Assim, não é que é ridículo, mas é uma coisa relativamente muito simples. Tá certo? E a partir do momento que eu crio um processo, então, por exemplo, você tem que fazer toda essa parametrização da LGPD, né? Como é que eu vou garantir que isso esteja em conformidade? Gente, não tem muita opção. Então, o trabalho que o pessoal faz aí do escritório de advocacia tem toda a parte de processo e tudo mais. Mas esse processo das normas, elas precisam ser implementadas, Com né? certeza. Porque não adianta você falar assim, eu contratei o escritório de advocacia, eles fizeram todo o processo, mas se implementou, não. Então, não serve para nada, Não, né? e é engraçado porque já me perguntaram em algumas reuniões se a gente também ficava responsável enquanto advogado pelas medidas de segurança. E eu falei, claro que não. Você vai contratar um advogado para criar uma política de segurança da informação para você? Eu posso entregar o documento, mas é importante que você tenha profissionais gabaritados e que entendam de fato não só da questão de segurança, mas também relacionado à parte de transformação digital, porque eu acho que é uma tendência completa, né? A partir do momento que você faz opção por compartilhar as questões relacionadas à segurança com grandes players do mercado que vão poder te ajudar e o investimento deles, na verdade, é muito maior do que o que você poderia fazer internamente na sua empresa, você precisa de alguém que consiga ter essa visão, entender do baseline, como você disse, mas também entender das questões relacionadas a cada nível de informação e o seu segmento, né?
Se você tem dados sensíveis, se você tem dados que de alguma forma podem ser utilizados para causar algum tipo de discriminação. Então, isso também vai estar relacionado a quantas etapas de segurança que você vai submeter ou quantos processos você vai criar internamente. Perfeito. Acho que E isso é um ponto importante. legal, e agora complementando, tem até um estudo que a gente fez pela Accenture que é o seguinte, que a gente diz que toda vez que eu implemento uma solução dessa na nuvem, tá? Ela, em média, ela custa 70% mais barato, tá? Ela tem, em média, 3 vezes mais velocidade para implementar o que a gente chama de Go Live, tá? Uhum. Comparado a soluções que a gente implementa dentro do cliente, tá? E não só isso, tá? Ela tem uma redução 50% em média no tempo para poder fazer funcionar a operação, tá? Olha que interessante. E quando você precisa implementar, vamos supor que você precisa implementar uma solução. Estou trazendo a LGPD porque acho que é bem o foco aqui, né? Conectado à segurança, tá? Dependendo do que você precisa, em um dia você já começa a ter benefício. Uhum. Exatamente um dia, tá? Porque toda a contratação do serviço ela é online, toda a disponibilização dos serviços que você contrata, ele é online, tá? Real time, que a gente chama, nesse caso, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, a pessoa precisa tirar um pouco o paradigma do seguinte, eu quero guardar, porque é meio natural da gente, né? Porque quando a gente fala com dado, informação, às vezes a gente está acostumado a, a, a ter uma coisa física, mas na verdade não é físico, né? Uhum. Ele é 100% online, ele é 100% um dado que não existe, não é que não existe, você não consegue pegar na mão, né? Você sempre, eu quero, esses 10 clientes eu quero ter na mão. Quando você era uma clínica, você tem as fichinhas, né? Que o pessoal fazia fichinha antigamente. Aquilo é físico, mas aquilo, nem no médico hoje em dia, não funciona mais, É. tá? E tem uma outra coisa importante também, que é a questão, acho que, do consentimento, né? Que acho que vocês devem estar estudando bastante sobre isso. O que acontece? Você, tempos em tempos, você precisa, o cliente precisa te dar consentimento para poder trabalhar com a informação dele, tá certo? Se isso não for online, é impossível, mas assim, é impossível você conseguir fazer isso funcionar, tá certo? Eu não sei quanto tempo, não sei se é um ano, 2 anos, não sei quanto tempo você tem que estar renovando esse consentimento, mas se você não fizer através de uma ferramenta tiver online, gente, não vai funcionar, tá? Então, acho que isso é uma Vai coisa, parar a assim, operação. para a operação, e aí, assim, né? Eu acho que tem uma preocupação muito grande de que isso esteja em conformidade, que eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Talvez, às vezes, a gente tinha a falsa impressão de que, não preciso estar em conformidade, né? Mas precisa estar sim, tá? Mas não só para garantir questão de você receber uma multa, o que seja, mas o processo seu de transparência junto ao seu cliente, tá? A forma com que você vai se comunicar com o seu cliente, né? Eu acho que antes da pessoa pensar em, se eu não fizer LGPD ou na nuvem, eu vou ser processado por questão de segurança, etc. Não. Pensa o seguinte, você vai estar com um processo onde você está garantindo a integridade da informação do seu cliente, tá? Garantindo a integridade do seu cliente, vai mostrar o quanto você está preparado para poder trabalhar bem com o cliente. Agora esquece tecnologia, né? Bem com o seu cliente e, consequentemente, isso você vai ter um negócio muito mais sustentável. É. Tá? Eu, Um, eu acho que tem que tirar um pouco da cabeça assim também, não, porque se eu for, os caras vão multar. Não sei se vão multar, não, acredito que sim, mas pensa assim, cara, por que que eu tenho esse arsenal que eu posso usar hoje de tecnologia, por que não usar isso? Eu Né? acho que assim, Fogaça, um ponto também que a gente precisa mencionar, e aí eu vou convidar o Ricardo para participar aqui com a gente, é também as medidas de segurança aplicadas à retomada do seu negócio. Um ponto importante que eu estou vendo nos simulações que eu estou fazendo junto aos clientes de incidentes de vazamento é a questão: quanto tempo a gente demora para retomar a operação caso a gente seja vítima ou a gente seja submetido a um sequestro de dados ou uma paralisação das nossas informações. E isso é uma questão que tem pegado bastante, porque dependendo do seu nível de transformação digital, vai demorar mais tempo para você conseguir retomar suas atividades e recuperar as informações. E se você presta serviço para terceiros, né? Por exemplo, se você é um provedor de software ou você é um operador de dados e que fornece para os seus clientes ambientes e disponibiliza esses ambientes, você tem que ter esse nível de segurança aplicado, porque você vai impactar não só a sua atividade, mas a atividade de terceiros, né? E aí a gente acaba
a gente acaba ocasionando prejuízos não só para nossa empresa quanto para outra. Então, acho que atrelado à questão de segurança, a gente também tem a questão de quanto tempo você demora para recompor o seu ambiente, quanto tempo você volta, né, a conseguir utilizar e prestar os serviços corretamente. É exatamente isso, Carol, uma questão de credibilidade do teu negócio, né? Bom, primeiro queria agradecer muito a participação aqui, o convite da live aí, participar com as feras aí, Fogaça da Century, você da de Lulo. Parabenizar o trabalho de vocês, da Giuliani e de Lulo aí, que de assistência jurídica empresarial, vocês mexem com coisas que só fera faz, que é tributário nesse país, assim, quem faz isso, eu tiro o chapéu, né? E a questão da LGPD, que é um assunto totalmente em dia aí, né? Super em evidência, né? Então, assim, é isso, né, que você falou, a credibilidade, né, para o seu cliente, para o seu negócio, até puxando o gancho do que o Fogaça falou aí, né? É mais do que... Tem a questão legal, que é importante, as empresas têm que se adequar, a lei saiu, mas você tem que proteger o teu negócio, né? Num mundo tão digital, e cada vez mais digital, né, numa aceleração incrível que a gente está vendo, a forma como as pessoas compram, né? Vocês viram, na semana passada saiu uma informação que a Amazon passou o Walmart, né, em faturamento, né? Então, um varejista aí físico, né, que está começando a ficar para trás para online. Então, os clientes estão migrando e a gente tem que saber proteger os nossos clientes, né? Então, a proteção de dados, a forma como você vai abordar todo o teu negócio, as políticas, né, e os sistemas são super importantes para você dar credibilidade e confiança para os seus clientes e, acima de tudo, protegê-los, né? Porque no final do dia o que a gente quer a gente fidelizar os clientes e que eles sempre voltem, né? Então tem um lado também bastante comercial da coisa, né? Essa questão de credibilidade atrelada à forma com que a gente consegue restabelecer, né, o nosso ambiente, se a gente tiver algum tipo de infração relacionada à segurança, é muito importante, porque é o que você falou, ele não só vai trazer consequências para os contratos que a gente tem em andamento, mas também a nossa imagem, né? Existem já diversas matérias dizendo o quanto as empresas elas têm uma perda financeira a partir do momento que elas são envolvidas em escândalos relacionados à segurança. Escândalos, modo de dizer, né? A incidentes relacionados à segurança. É. Se você me permite, Carol, eu vou mostrar uma tela aqui com algumas informações. Só uma tela aqui, eu vou tentar compartilhar, vamos ver se vai. Acho que vai dar certo, tá? Só com alguns dados para ilustrar o que a gente está falando aqui agora, né? Sobre segurança digital nos negócios. Não sei se está todo mundo vendo a minha tela aí, Carol, você está... Tá menor, dá para enxergar, mas quem tiver interesse a gente consegue disponibilizar depois as informações. A gente pode disponibilizar o slide para o pessoal conseguir É, ler melhor, mas dá para ver sim. é só para ilustrar isso que a gente está falando, né? Então, assim, no Brasil, 6 a cada 10 pessoas já sofreram com vazamento de dados. Tá? Isso aqui é um levantamento feito por grandes consultorias aí, né? São informações públicas, né? 5 a cada 10 usuários de plataformas digitais sabem que suas informações são compartilhadas, né? 81% dos consumidores relataram ter perdido o controle de uso de suas informações, né? E 4 a cada 10 empresas, né, do levantamento sofreram algum tipo de ataque nos últimos 24 meses. Tá? A gente teve alguns casos, inclusive recentes aí, né? Não vou citar o nome das empresas, mas empresas grandes do varejo que sofreram ataques aí, alguns dias atrás, né? E o principal fator disso é a falta de segurança digital nas empresas, né? E muitas delas ainda se adaptando ao LGPD. Né? Então, um processo que está em andamento aí, que começou de forma bem recente, né? E as empresas estão ainda em processo de adequação. Tá?
Esses dados acho que falam por si, né? A gente está. Acho que segurança deve ser deve não, né? É mandatório que seja um tema recorrente. Exatamente. Assim, é, as empresas têm que entender que isso tem que fazer parte do DNA delas, né? Assim como, vamos, né? O Fogaça ilustrou o exemplo do consultório, né? Eu, além de mexer com essa parte de marketing digital, eu sou engenheiro mecânico, né? Então, pô, imagina, quando você vai comprar um carro, né? A empresa tem vários procedimentos de qualidade e tal para aquele produto ser um produto de qualidade, né? Então as empresas evoluíram muito nisso ao longo do tempo. Então as empresas hoje estão evoluindo na questão digital, né? Então ter uma política, ter sistemas que acompanhem o negócio como um todo, né? Questão de controle de acessos. O Fogaça comentou das pessoas, né? Terem pessoas que saibam o que fazer com essa informação, as pessoas certas tendo acesso às informações. Então, é toda uma adequação, eu diria, para evoluir a qualidade das empresas, né? Na questão digital, que hoje, assim, não tem como fugir, você tem que fazer, né? Então, é outro tipo de evolução que a gente está vivendo nos processos empresariais, né? E quais são as dicas que você. Na verdade, o que vocês enxergam como tendências em segurança a partir desse momento? O que vocês enxergam e podem passar para o pessoal que seriam medidas corretas? Iniciar com essa questão da nuvem? Como que vocês enxergam essas tendências relacionadas à parte de segurança? Você quer começar, Fogaça? Eu tenho aqui uma listinha aqui, É. mas eu vou deixar você. Tá, a tendência hoje em dia é o seguinte, tá? Vocês devem ter ouvido falar muito sobre uma coisa chamada machine learning, tá? O que é isso? Vamos tentar resumir um pouco assim. A própria aplicação, o próprio sistema que você implementa, ele aprende sozinho, tá? E ele traz insights para que você possa fazer executar alguma coisa. Porque o que acontece hoje em dia? A gente começa a ter uma quantidade de informação muito grande e a gente precisa saber trabalhar com essa informação, tá? Então, é o que a gente chama dos data insights, né? Ou seja, que tipo de insight eu posso tirar dentro do meu negócio para que eu possa melhorar o meu negócio, tá? Então, isso é uma grande tendência, que é você usar a própria informação que você aprende junto com essa informação que você tem, para poder tirar informações para fazer algo. Então, vamos imaginar uma coisa muito simples. Eu vendo um determinado produto no mercado, tá? Imagina que eu venda um sabão em pó, né? Esse sabão em pó, eu estou acostumado a vender para um determinado público. Às vezes, se eu fizer uma pequena mudança dentro desse meu produto, eu consigo atender outros mercados, tá? Só que eu só consigo fazer isso através dos insights que a gente chama, através do machine learning, tá? Eu acho que isso é uma grande tendência que vai acontecer, porque falar assim, eu tenho um computador mais rápido, isso aí não faz mais nada, isso aí já foi, tá? Já passou. Porque agora todo mundo está com celular também, já passou, tá? Isso aí já não sustenta mais o que tem pela frente. Só que aí vem o desafio, né? Porque cada vez mais que eu trabalho com essa informação e eu tenho que expor mais essa informação, eu fico mais vulnerável, tá? Então, se eu não fizer todas as políticas. Uma outra tendência muito forte, acho que vocês já viram falar, é a questão de blockchain, tá? O que seria o blockchain? Na verdade, é assim, eu estou acostumado a simplesmente executar alguma coisa. Então, eu estou acostumado a ir no mercado, ir lá, compro lá uma determinada compra, pego o meu cartão, pago, tá certo? E trago isso para dentro. Mas eu não sei, o cara que fabrica o produto, ele precisa entender se o que você está consumindo é o melhor produto para você hoje. Então ele consegue rastrear toda a cadeia, desde que a hora que você começa a produzir o produto, mas produzir da forma seguinte: se eu precisar fazer suco, eu primeiro preciso plantar a árvore, tá certo? Então você consegue fazer toda essa cadeia para que eu deixe essa árvore e esse suco de uma melhor forma,
que vai atender melhor a esse cliente, tá certo? Então, se a gente for pensar um pouco, essas são as tendências que a gente entende do mercado, né? Então, você vê muita questão de agro hoje, você vê falar muito, vê muita questão de fintech, né? O Brasil também está sendo bem disruptivo quando a gente fala da questão de open banking, tá? A questão do open banking é o seguinte: se eu entrar no Mercado Livre e comprar uma capinha de celular, eu não preciso pagar necessariamente com o dinheiro da conta que eu tenho no Itaú. Eu posso usar um crédito que eu tenho no Magalu, que eu acabei de usar, tá? Um exemplo, né? Então, a gente vai começar a mudar a forma com que a gente se relaciona, tá? Instituição financeira. Então, você vê muito forte fintech, que eu acho que é uma tendência muito, muito forte hoje em dia, né? Você vê que eles chamam os unicórnios, que a gente está chamando hoje na tecnologia, tá? E você tem a questão de agro. Eu acho que são os dois nortes que a gente pode considerar, todo ele embasado em blockchain, basado em machine learning, tá? Com análise preditiva e tudo mais. Me parece que essa é uma tendência muito forte que a gente precisa pensar, porque o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: meu negócio hoje, como o escritório de vocês hoje, tá, Carol? Seu escritório de advocacia, mas provavelmente a forma com que você vai ter que interagir e o serviço que você tem que prestar ao seu cliente, em 2030 ele vai ser totalmente outro. Totalmente diferente. Entendeu? Totalmente outro. Né? Então você percebe muito, pegando o exemplo de vocês, tá? Você percebe muito bem isso. Eu estou acostumado, vou lá, eu tenho que resolver uma questão de um processo que está acontecendo. Provavelmente. Isso já mudou tanto. Na minha época tinha que ir lá com barriga no balcão que a gente brincava. Hoje já não tem mais isso. Os juízes estão despachando online, dependendo de qual é o fórum. Já mudou muito e vai mudar cada vez mais. Ano passado eu fiz Ano passado não. Ano retrasado eu fiz um curso na PUC de Direito Digital e um dos temas era exatamente o futuro da profissão, considerando as aplicações tecnológicas e como ela iria substituir grande parte do serviço que a gente já presta hoje. Então, dentro do escritório, a gente já conta com sistemas que automatizam alguns procedimentos para que a gente possa conferir maior agilidade no nosso serviço. Se a gente pensar nessa questão, a gente está ampliando o compartilhamento de informações, então a gente tem que subir o nível de segurança interno, porque a gente tem mais players envolvidos dentro da prestação de serviço, mas também a gente consegue conferir maior agilidade e compartilha isso, né, com outras empresas e outras empresas que normalmente são maiores que nós, né, e que aplicam mais valores para conseguir melhorar os níveis de segurança, enfim. Então, mas veja que ponto interessante, Carol. Você trouxe que você está digitalizando aquilo que você costumava trabalhar, tá? Mas você vai notar que daqui a uns anos não é a digitalização, mas é o serviço, o tipo de serviço que você vai prestar vai ser completamente diferente. Então, por exemplo, pode ser que, posso falar uma bobagem, daqui a 10 anos não exista mais processos. Processos, eu acredito que ainda que não exista, ou que exista, porque vai precisar vai ser máquina, praticamente máquina fazendo, porque não é um trabalho repetitivo, né? Contrato hoje, a gente já faz formulações online para criar maior agilidade dentro dos processos, não digitalizar as informações só, mas a gente programa, a gente faz programação de alguns contratos que são mais recorrentes para que a gente possa conferir maior agilidade. Eu vou te trazer um exemplo que eu vi que eu nunca tinha visto isso mais primeira vez, tá? Normalmente, quando um funcionário está trabalhando e ele sofre aquela lesão por esforço repetitivo, né? Às vezes tem pessoa que entra com processo com isso, tá? Eu vi o caso na Alemanha que eu nunca tinha visto isso. O provedor das máquinas, uma máquina de um robô específico que ele tinha, tá? Devido ao tipo de produto que ele estava fazendo, que não era o especificado, olha que coisa louca, tá? Essa máquina começou a ter desgaste, tá? E aí o que aconteceu? Como essa máquina está totalmente automatizado, o processo saiu direto do processo de computação que tem dentro dessa máquina e foi aberto um processo, a própria máquina abriu um processo. Olha que coisa louca. Não, gente, é só para entender um pouco que é coisa diferente. Por isso que eu tô dizendo não mas assim, é uma tendência. É uma tendência. Aí a gente fica o seguinte: imagina você com um pepino desse na mão, como é que você vai pensar em resolver uma coisa dessa? Por isso que eu te falando que a maneira com que a gente vai se comunicar para qualquer coisa vai ser muito diferente. Então, essa máquina, imagina você receber um negócio de um robozinho que foi lá, parafusou uma roda lá numa linha de montadora. Porque desgastou porque a roda era 18, mas agora colocaram 19, então gasta mais. Não pode. Entendeu? É uma coisa. E tem um outro ponto importante também, que eu acho que é bem sensível nessa mudança,
é o comportamento das pessoas, né? A gente tinha coisas que a gente tolerava, né, que estavam erradas. Hoje em dia a sociedade funciona de uma forma diferente, né? Acho que tem visto bastante disso, né? Que também daqui um pouco também o padrão que é certo hoje, daqui 5 anos ele também está errado, né? Ou ele pelo menos ele não é mais aceitável. Então é tudo isso, tá? É. Só pegando um gancho aqui no que o Fogaça está falando, né, tem a questão da inteligência artificial, né? As coisas vão evoluindo né, e daqui a pouco você está recebendo ofertas, uma série de serviços que são direcionados a você, tudo processado através de inteligência artificial, né? Uhum. Então, de fato, a evolução está muito grande, né? E voltando a falar um pouco de indústria, né? Tem indústria hoje que, além de fornecer produto, né, fornece solução de digitalização dos processos produtivos, né? Posso citar aqui a empresa do amigo Luiz Gustavo lá da Paranoá, que é uma vitrine, é uma empresa tradicional, né? Mas conversando com ele, ele está digitalizando os processos produtivos dele, né? Então, assim, serve para tudo, né? Serve para marketing, serve para vendas, serve para processos produtivos também, né? RH, tal. Então, assim, todos os processos da indústria podem e estão passando por um processo de digitalização, né? Eu acho que o termo Data-Driven Society nunca foi tão bem utilizado, né? Na verdade, é o que a gente falou, é uma sociedade movida a dados. Quando a gente pensa que é uma sociedade movida a dados, a gente pensa na evolução da legislação para acompanhar essa questão, para que as pessoas que são os titulares desses dados, que são utilizados por todo mundo a todo momento, para propor serviços, para medir a nossa experiência, para medir nossos gostos, para poder oferecer melhoras dentro dos processos produtivos, enfim, tudo é feito, né, com base nos dados. A gente passa a entender que existe uma tendência a que a gente melhore as questões internas baseados nessa necessidade de proteção, não só dos nossos dados internos, mas de prover maior segurança para os nossos consumidores. Então, aí, por isso, o tema segurança é tão importante. Não só porque a legislação exige, mas porque é uma medida que é mandatória. Ela sempre teve relevância, mas agora ela ganhou um papel mais relevante ainda pela publicidade que agora precisa ter, né? A gente vai cada vez mais ouvir falar de incidentes de vazamento, de incidentes relacionados a medidas de segurança que não foram concretizadas ou não foram realizadas de maneira correta. Então, a live de hoje, pessoal, foi para falar exatamente sobre isso. Como que a gente se prepara para esses desafios, como que a gente enxerga a segurança dentro do nosso negócio e quais são as medidas que a gente deveria tomar internamente, considerando essa evolução que é constante, né? E como a gente revisa os nossos processos. Então, se vocês quiserem já deixar a mensagem final do que vocês gostariam de passar para o pessoal, a gente não teve dúvidas hoje relacionadas ao tema, mas a gente teve alguns comentários positivos dizendo que o tema é de fato relevante, que a explicação foi muito legal, que é um tema que de fato está em voga agora. Se vocês me permitem, Fogaça e Carol, eu trouxe aqui uma lista aqui que eu posso compartilhar? Fica à vontade. Então, eu só queria agradecer, tá? Agradecer o pessoal aí. A gente vai se falando, tá? Acho que tem o que eu comentei aqui, acho que já tá suficiente, tá? Obrigado a todos, tá, gente? Tá bom. Carol, só para finalizar então aqui também a minha parte, né? Eu trouxe mais um, né, para responder a tua pergunta e concluir aqui. Uma visão minha, tá? E um resumo, e esse material aqui de novo, tá, pessoal? Entre em contato aí com a Dilulo ou no site da McKinsey, que tá aí. A gente pode tanto disponibilizar esse material como bater um papo muito mais aprofundado sobre tudo isso aqui. Isso aqui é um resumo aqui de 5 itens que eu trouxe para finalizar, né? Então, primeiro ponto que eu acho super importante é você se assegurar de usar plataformas robustas de conectividade, tá?
Então tá aí também na live que eu sei o amigo José Carlos, que é um cliente meu, né, que trabalha com isso. Então hoje tem plataformas da Avaya, da Cisco, por exemplo, né? A Avaya atende uma série de call centers, 80% dos call centers do Brasil são atendidos pela Avaya, né? Então tomem cuidado com as plataformas de conectividade, porque a questão da voz também é importante, a segurança da voz, tem que pensar nisso, né? O host, né? Cuidado com o host, use um host confiável, aí tem uma série de hosts que podem ser recomendados, né? Aí você tem que, o Fogaça falou muito da cloud, né? A cloud de fato é uma tendência, mas você tem que ver o que, que se adapta melhor ao seu negócio, se é o 100% cloud, compartilhado ou dedicado, tá? Como eu falei antes, a política de segurança da informação, eu acho que as empresas têm que evoluir muito nessa política, e ter uma política, ter um procedimento, ter auditorias, etc., né? Filtrar bem quem tem o acesso às informações e o que vai ser feito dessas informações, né? E buscar ações para digitalizar os processos da empresa, né? Com foco muito grande no negócio da empresa, do planejamento da empresa, as ofertas, os clientes, como que é feita a venda e sempre mirando, obviamente, no customer success, que a gente chama, né? No sucesso do cliente, que é o que vai, no final do dia, mover o nosso negócio, né? Então, assim, em um mundo cada vez mais digitalizado, você precisa proteger o seu cliente para proteger o seu negócio. É a minha mensagem final aí. Deixa eu só complementar uma coisinha, Carlos, se me permite aí. Com certeza. De tudo que você colocou, assim, eu complementaria só mais uma coisa, tá? Apesar de toda a tecnologia que a gente fala, apesar de tudo aquilo que tem tendência, apesar de tudo, se você não tiver pessoas qualificadas e as pessoas no centro dessa transformação, tende a não dar certo, tá? Então, assim, por mais que tenha tecnologia, a gente precisa cuidar muito, muito das pessoas e reter muitas pessoas para poder fazer esse trabalho, tá bom? Não tem como, porque a máquina não faz sozinha, Com tá? certeza. E se você não fizer como o tema que é segurança, se você não capacitar bem essas pessoas para que elas executem, seja os processos que foram estabelecidos, não funciona. Então, assim, coloque a pessoa sempre, seja o tamanho da sua empresa, seja o tamanho do seu negócio, seja o modelo de negócio que você fazer, pessoa sempre em primeiro lugar, tá? Seja os seus funcionários ou seja os seus próprios clientes. Com certeza. As pessoas, está perfeito, né? E também o envolvimento da liderança da empresa, né? A liderança também tem que estar comprometida nesse Alta processo, diretoria. né? A alta diretoria tem que entender, aceitar e promover esses processos e colocando as pessoas no centro. É isso aí, pessoal. Eu agradeço vocês pela participação, pelo conteúdo relevante que vocês trouxeram, pelas informações que vocês prestaram. Semana que vem a gente está de volta com mais uma live relacionada ao tema Tendências em Tecnologia. Conto com a participação de vocês novamente. Muito obrigada a todas as pessoas que assistiram.